Capítulo 1, Parte 3. Batia na tela com seu papel, que se amassava. Engoliu a saliva, explodiu. Meu Deus, isso é loucura! Mas existe! As 4 sondas não podem ter enlouquecido exatamente da mesma maneira. Não há somente ruínas no meio dessa camada. Lá, nesse lugar aí, justamente aí, há um emissor de ultrassons que funciona. Seria a pequena linha misteriosa, o registro de um sinal enviado por um emissor que funcionava, segundo toda a lógica, há mais de 900.000 anos? Tal suposição ultrapassava a história e a pré-história. Derrubava todos os credos científicos. Não estava no alcance daquilo que aqueles homens sabiam. O único que aceitava o acontecimento com calma era Briot, o único nascido e educado no campo. Os outros nas cidades tinham crescido do meio do provisório, do efêmero, do que se constrói, se queima, se desmorona e se transforma. Ele, na vizinhança das rochas alpinas, tinha aprendido a ver a grandeza e a percrustar a eternidade das coisas. Vão pensar que estamos loucos, disse Gray. Chamou a base pelo rádio e pediu o helicóptero com urgência para ir buscar o grupo. Mas havia esquecido da rubéola. O último piloto disponível acabara de cair de cama. Tem o André, que está melhorzinho, disse o rádio da base. Dentro de 3 ou 4 dias poderemos mandá-lo. Mas por que é que vocês querem voltar? O que foi que aconteceu? Pegou fogo nas geleiras? Gray cortou. Enfim, essa brincadeira boba adiantara de certo modo. 10 minutos mais tarde, o chefe da base, Pontoiler, chamava outra vez, muito preocupado. Queria saber qual a razão da missão querer voltar. Gray tranquilizou-o, porém recusou-se a dizer o que quer que fosse. Não bastará que eu lhe diga, é preciso que lhe mostre, disse. Senão você vai pensar que ficamos todos malucos. Mande-nos buscar logo o que for possível. E desligou. Quando o helicóptero chegou ao ponto 612, 5 dias mais tarde, Pontoiler estava nele e foi o primeiro a saltar em terra. Os homens de Gray haviam passado aqueles 5 dias numa excitação e numa alegria crescentes. Acabado o estupor devido ao choque inicial, eles haviam aceito as ruínas, aceito o emissor e os haviam adotado. O próprio mistério e sua inverossimilhança os exaltavam, assim como crianças que entram numa floresta onde as fadas existem de verdade. Haviam acumulado os levantamentos e os registros. Bernard, baseado nas coordenadas fornecidas pelos aparelhos, trabalhava numa espécie de plano piloto, cheio de lapsos e de partes em branco, mas que já tomava o aspecto de uma paisagem fantástica, mineral, deserta, desconhecida, porém humana. Briot havia trazido um magnetofone e o havia acoplado ao registrador da sonda nova. Obteve uma fita magnética e convidou seus amigos para escutá-la. Eles não ouviram ruído nenhum, nada de nada. Esse seu troço deve estar meio esburacado, resmungou Eloy. Briot sorriu. Está tudo em silêncio, disse ele.
Vocês não podem ouvir os ultrassons, mas eles estão lá, isso eu garanto. Para ouvi-los, seria preciso um redutor de frequência. Eu não tenho. Na base também não há. Seria preciso ir a Paris. Seria preciso ir a Paris. Esta foi também a conclusão de Pontailleur, que a princípio havia recusado, para depois aceitar a evidência da descoberta. Não se podia nem mesmo falar sobre isso pelo rádio, com todos os ouvidos do mundo atentos, noite e dia, ao menor segredo. Era preciso levar todos os documentos à sede em Paris. O chefe das expedições polares decidiria o que e a quem comunicar. Enquanto esperavam, todos deviam ficar calados. Como dizia Eloy, isso poderia ser algo de diferente. Peguei o avião para Sydney com 2 semanas de atraso e o desejo de voltar o mais depressa possível. Não estava mais atormentado por aquele desejo de café creme, nem um pouco. Havia lá, embaixo do gelo, qualquer coisa de bem mais excitante que o odor dos cafés parisienses. O avião ganhou velocidade na pista. Subiu no ar como uma bolinha de plástico sobre um repuxo. Virou um pouco no mesmo lugar, à procura da sua direção. Depois, com um ruído ensurdecedor, atirou-se rumo ao norte e para cima, a 50 graus de inclinação. Apesar das cadeiras reclinadas e acolchoadas como amas de leite, é engraçada a sensação que dá ao subir com tal inclinação e muita velocidade. O avião levava somente viajantes experimentados e não corria o risco de quebrar as janelas por conta do bang. Então, os pilotos pouco ligavam para o resto. Ele me levava com minhas valizes e minha pasta, que continha, além da escova de dentes e o pijama, os microfilmes dos levantamentos e do plano piloto de Bernard, a fita magnética, as cartas de Gray e de Pontailleur, autenticando tudo isso. Eu levava também, sem saber, o vírus da rubéola, que iria dar a volta ao mundo, sob o nome de rubéola australiana. Os laboratórios farmacêuticos fabricaram a toda pressa uma nova vacina e ganharam muito dinheiro. Só cheguei a Paris 2 dias depois da minha partida. Ignorava que tinha se tornado muito difícil atravessar os oceanos. No nosso isolamento de gelo, havíamos esquecido os ódios estúpidos do mundo, que haviam crescido mais e se ramificado durante esses 3 anos. A estupidez generalizada evocava para mim a ideia de cães enormes, acorrentados uns diante dos outros, cada um forçando a sua corrente, não pensando senão em rompê-la para ir abocanhar o cão que estava à sua frente. Sem razão. Simplesmente porque é um outro cão, ou talvez porque esteja com medo. Li os jornais australianos. Havia pequenos incêndios espalhados pelo mundo inteiro. Eles haviam crescido depois da minha partida para a Antártica e haviam se multiplicado. Em todas as fronteiras, à medida que se tiram as barreiras alfandegárias, barreiras policiais as substituem. Desembarcado no aeroporto de Sydney, não fui autorizado nem a sair e nem a partir novamente. Faltava não sei qual visto militar no meu passaporte. Foram-me necessárias 36 horas de discussão furiosa para finalmente poder pegar o jato com destino a Paris. Eu tremia com a ideia de que eles pudessem meter o nariz nos meus microfilmes. Que teriam imaginado? Porém, ninguém me pediu para abrir a pasta. Poderia muito bem estar transportando os planos das bases atômicas. Mas isso não os interessava.
Precisavam do visto, nada mais. Era a estupidez, era o mundo organizado. Logo que Simon lhe entregou o conteúdo de sua pasta, Rochefort, chefe das expedições polares francesas, tomou-o na mão com sua energia habitual. Ele tinha quase 80 anos, o que não impedia de passar todos os anos, algumas semanas, na proximidade de um ou de outro polo. Seu rosto era a cor de tijolo, seus cabelos curtos de um branco brilhante, seus olhos azuis celestes, seu sorriso otimista, tornavam-no idealmente fotogênico para a televisão, que não perdia uma oportunidade de entrevistá-lo, de preferência em primeiro plano. Naquele dia, ele as havia convocado todas, as do mundo inteiro e toda a imprensa, no fim da reunião da comissão da Unesco. Ele havia decidido que o segredo já havia sido guardado durante bastante tempo e tinha a intenção de sacudir a Unesco, como um fox terrier sacode um rato, a fim de poder obter toda a ajuda necessária imediatamente. Num grande escritório do 7º andar, os operadores do Centro Nacional de Pesquisas Científicas acabavam de instalar seus aparelhos sob a direção de um engenheiro. Rochefort e Simon, de pé diante da grande janela, olhavam os dois oficiais trotar seus cavalos alazões na perspectiva retangular do pátio da escola militar. A Praça Fontenoy estava cheia de jogadores de pelanque que sopravam nos dedos antes de jogar as pesadas bolas. Rochefort pigarreou e virou-se. Não gostava nem dos ociosos e nem dos militares. O engenheiro informou que tudo estava pronto. Os membros da comissão começaram a chegar e a tomar lugar ao longo da mesa, diante dos instrumentos. Eram 2 negros, 2 amarelos, 4 brancos e 3 mulatos. Mas o sangue de todos eles misturados formaria um só sangue bem vermelho. No momento em que Rochefort começou a falar, a atenção e emoção deles foram únicas. 2 horas mais tarde, eles sabiam tudo. Haviam visto tudo. Haviam feito 100 perguntas a Simon. Rochefort concluiu, mostrando sobre a tela um ponto do mapa que ali estava projetado. Lá no ponto 612 do continente antártico, sobre o paralelo 88, sob 980 metros de gelo, há os restos de qualquer coisa que foi construída por uma inteligência e há milênios emite um sinal. Há 900.000 anos, este sinal diz: estou aqui, eu os estou chamando, venham. Pela primeira vez, os homens vieram a ouvi-lo. Vamos hesitar? Nós salvamos os templos do Vale do Nilo, mas a água sempre crescente da barragem de Assuã nos jogava para trás. Aqui, evidentemente, não há necessidade, não há urgência. Mas há qualquer coisa de bem maior. Há o dever de conhecer, de saber. Chamam-nos, é preciso ir. Isto exige de nós meios consideráveis. A França não pode fazer tudo. Ela fará a sua parte. E pede às outras nações para se juntarem a ela. O delegado americano desejava alguns detalhes. Rochefort pediu-lhe que tivesse paciência e continuou. Esse sinal vocês o viram sob a forma de uma simples linha escrita sobre um quadrilátero. Agora, graças aos meus amigos do Centre National de Recherche Scientifique, que o ouviram de todas as maneiras possíveis, vou fazê-los ouvir.
fez sinal ao engenheiro, que colocou um novo círculo sob tensão. No começo, urgiu na tela do osciloscópio uma linha reta, luminosa, como o mi de um violão, enquanto que se ouvia um assobio superagudo que fez Simon caretear. O negro mais negro passou a língua sobre os lábios ressequidos. O branco mais louro colocou seu dedo indicador no ouvido e agitou-o violentamente. Os dois amarelos fecharam completamente a brecha dos seus olhos. O engenheiro do CNRS apertou lentamente um botão. O som superagudo tornou-se agudo. Os músculos se distenderam. Os maxilares se relaxaram. O agudo baixou. O assobio tornou-se um trinado. Começaram a tossir e a limpar a garganta. Sobre a tela do osciloscópio, a linha reta tinha se tornado ondulada. Lentamente, lentamente, a mão do engenheiro fazia descer o sinal, do agudo ao grave, em toda a escala das frequências. Quando chegou ao limite dos infrassons, foi como uma massa de feltro batendo na pele de um tambor gigantesco. E cada batida fazia tremer os ossos, a carne, os móveis, os muros da Unesco, até suas raízes. Era semelhante às batidas de um coração enorme, o coração de um animal inimaginável, o coração da própria terra. No dia seguinte, lia-se nos títulos da imprensa francesa a maior descoberta de todos os tempos. Uma civilização congelada. A Unesco vai derreter o Polo Sul. Um jornal inglês perguntava em sua manchete principal: quem ou o que? Em redor de uma mesa em forma de meia-lua estão os Vignon, família francesa. O pai, a mãe e um casal de filhos. Na tela da TV, penduradas na parede diante deles, veem o jornal televisionado enquanto jantam. Os pais dirigem uma loja da União Europeia de Calçados. A filha segue um curso na Escola de Artes Decorativas. O filho se arrasta entre o segundo e o terceiro ano do ginásio. Na tela, assiste-se à entrevista de uma etnóloga russa, transmitida diretamente pelo satélite. Ela fala em russo com tradução simultânea. A senhora pediu para fazer parte da expedição encarregada de elucidar o que se chama o mistério do Polo Sul. A senhora espera encontrar traços humanos sob 1000 metros de gelo? A etnóloga sorri. Se existe uma cidade, ela não foi construída por pinguins. Não existe pinguins no sul. Só existem anschots. Mas uma etnóloga não é obrigada a saber disso. O secretário-geral da Unesco anuncia que os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, a China, o Japão, a União Africana, a Itália, a Alemanha e outras nações fizeram saber que dariam todo o seu apoio material à empreitada de gelo do ponto 612. Os preparativos vão ser apressados. Tudo estará pronto, em princípio, do próximo verão polar.